Fernando. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados aqui nessa casa, a nossa casa, tanto aqueles que estão aqui pela primeira vez, quanto aqueles que já são frequentadores habituais. E como sempre, eu gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade de estar aqui nesse dia de estudo do céu e inferno, num dia também que me coube uma tarefa bem assim abrangente, que é falar sobre o dia de finados, né? O dia de finados, que é um dia tão importante no nosso país, que ainda é um país que tem predominância católica, né? Embora cada dia que se passa cresçam mais as crenças evangélicas, e embora também seja o país onde tem o maior número de seguidores da nossa doutrina, a doutrina espírita. Então, algumas informações interessantes sobre o dia de finados, eu acho bacana passar para que a gente se situe dentro do contexto do dia que é conhecido como Dia dos Mortos, né? Ou finados. Desde o século II, ou seja, desde o ano 100, cento e pouco, alguns cristãos rezavam pelos seus mortos. E eles faziam isso visitando os túmulos daqueles que haviam morrido, principalmente dos mártires, né? Que morreram para defender as ideias do cristianismo. Já no século V, a igreja passou a dedicar um dia do ano para rezar por esses mortos, pelos quais ninguém rezava ou ninguém mais se lembrava. A gente está falando de uma época muito antiga, onde a valorização da vida era uma coisa assim complicada, né? A vida humana tinha muito pouco valor e a expectativa de vida era muito curta. Já no século XI, 3 papas, né? O Papa Silvestre II, João XVII e Leão IX. Eles obrigaram a comunidade católica já, a dedicar um dia aos mortos. No século XIII, esse dia passa a ser comemorado no dia 2 de novembro. Por quê? Porque o dia 1º de novembro é o dia, a festa católica de Todos os Santos. Então, logo no dia seguinte, ao dia de Todos os Santos, eles acharam por bem homenagear os mortos e passou a ser, desde aquela época, a Idade Média, né, o dia consagrado a finados. Se a gente vai para a doutrina espírita, Leon Denis, patrono dessa casa, ele conta para a gente que, isso está escrito no livro Depois da Morte, que o estabelecimento de uma data específica para a comemoração dos mortos é uma iniciativa dos druidas, daquela população que viveu, né, numa época muito antiga e que foram dominados lá pelos romanos, né, naquelas guerras. E os druidas, né, eles eram pessoas que tinham assim uma certeza muito grande da continuação da existência depois da morte. Então, eles se reuniam nos lares e não nos cemitérios no 1º dia de novembro para homenagear e evocar os mortos. Entre os druidas existiam médiums assim muito talentosos. O próprio Leon Denis, Kardec, né, tiveram encarnações antigas como sacerdotes druidas. E eles acreditavam tanto na continuação da vida após a morte, que eles se lançavam à batalha com contentamento, eles não tinham temor.
Eles eram pessoas muito corajosas. Os druidas também, eles tinham outras coisas interessantes. Eles davam um enorme valor às mulheres. As mulheres tinham voto nas reuniões, nas assembleias dos druidas. Elas podiam ser eleitas para cargos na sociedade druida, enfim. Só que eles não tinham ainda uma sensação de união, de valorização, de sociedade muito grande. E por isso eles acabaram sendo dizimados pelos romanos, muito mais organizados, muito mais poderosos enquanto exército e enquanto sociedade, uma sociedade muito organizada, com valores morais baixos, mas extremamente organizada era a sociedade romana, que é o modelo de sociedade que nós seguimos até hoje. A religião protestante, ela também celebra o Dia dos Finados, fundindo esse dia com a festa de Todos os Santos, que existe na Igreja Anglicana. Martim Lutero, né, que foi um dos pais desse ramo religioso, ele era contra o Dia de Finados, mas ele não conseguiu evitar que mesmo na Alemanha, de onde ele era, na Prússia, que tinha um ramo muito forte dessa religião, que ele sistematizou, fosse adotado esse costume de se comemorar, né, de se homenagear os mortos no Dia de Finados. O Espiritismo, como é que ele vê? Como que a doutrina espírita, que é isso que realmente nos interessa mais, né? Como que a doutrina espírita vê o Dia de Finados? Então, para os espíritas, visitar o túmulo é só uma manifestação, uma exteriorização de uma lembrança que você tem de um ente querido. É uma forma de você manifestar a saudade, o respeito, o carinho. E isso, na questão 320 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem isso. Os espíritos são sensíveis, pergunta Kardec, à lembrança daqueles que amaram na terra? E os espíritos respondem, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Então, a lembrança que nós dedicamos a esses seres queridos que já se foram, ela ou aumenta a felicidade dos mesmos, se eles estão bem, ou produz neles um certo alívio, porque eles veem que eles não foram esquecidos, que eles continuam sendo queridos, que eles continuam sendo lembrados. Entretanto, não existe nada de solene, segundo a doutrina espírita, nesse dia. Por quê? Porque você pode lembrar dos seus mortos todos os dias. Você pode fazer uma prece por eles absolutamente todos os dias que você desejar. Não é porque você vai fazer a prece no dia de finados que essa prece vai ser mais especial ou menos especial. O que vai dar o valor maior ou menor é o seu sentimento, é a vibração de amor que você vai estar enviando para esse ser que já desencarnou. Então eles nos dizem que desde que realizada com boa intenção, sem que seja apenas um compromisso social, desde que aquilo não se prenda a manifestações de desespero. Você vê muitas pessoas, né, indo nos cemitérios, se jogando no túmulo, se abraçando, gritando. Isso de nada adianta, né? Só traz mais tristeza aquele ambiente ao espírito que vai sentir essa manifestação. Então, a visitação ao túmulo, ela não é condenável. A doutrina espírita não condena, ela apenas diz: não é preciso.
Não é preciso que para que você faça uma prece pelo seu pai, mãe, amigo, filho que já se foi, que você vá até o cemitério, se poste diante da lápide e faça uma prece. Não, você pode fazer essa prece em casa. Você pode fazer em qualquer lugar aonde você estiver. E isso, o Espiritismo, ele nos explica que é possível, porque o espírito, que é a alma desencarnada, ele não se encontra necessariamente no cemitério. Na realidade, na maioria das vezes, ele não se encontra lá. Ele pode ser homenageado através da prece em qualquer lugar. E eles sempre nos lembram que a prece proferida com sentimento santifica a lembrança e é sempre recebida com prazer e com alegria pelo espírito desencarnado. Allan Kardec, ele dedicou no Livro dos Espíritos as questões de 320 a 329, sob o título de Comemoração dos Mortos, Funerais. Então, a 320, eu já comentei com vocês. Na 321, que é muito apropriada ao estudo de hoje, ele pergunta aos espíritos: o dia da comemoração dos mortos, ou seja, o dia de finados, tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre os seus despojos? E aí os espíritos respondem que eles espíritos, atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Ou seja, não tem diferença nenhuma. E aí ele insiste, inquirindo se esse é para eles um dia de encontro junto às sepulturas. E os espíritos respondem que nesse dia eles lá estão em maior número, porque há um número maior de pessoas que os chamam, só por isso. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Quer dizer, não adianta você chegar lá diante de um túmulo de alguém que para você não significa grande coisa, assim, não, eu vou fazer uma oração, não vai tocar tanto ao espírito. Por outro lado, se você estiver ali fazendo uma oração, porque você ainda é preso às convenções sociais, pelo seu pai, pela sua mãe, por um ente querido que se foi, e você fizer essa oração com sentimento, pode ser que ele se dirija àquele local para te encontrar atendendo ao chamado da prece. Ele continua perguntando sobre aqueles espíritos esquecidos, aqueles que ninguém vai visitar, né? E que experimentam um pesar por verem que se eles experimentam um pesar por verem que nenhum amigo ali deles se lembra, né? E é interessante que os espíritos respondem o seguinte: o que representa a Terra para nós, para eles, espíritos? A gente só se prende à terra pelo coração. Se não há amor, nada mais liga o espírito a esse mundo. Ele tem para si descortinado todo o universo. Então, a visitação ao túmulo, ele é apenas uma forma de manifestar o que você pensa no espírito ausente. É uma imagem. Na realidade, a prece é o que importa. Quando Chico estava muito doente e que perguntaram a ele se ele queria alguma coisa de especial para quando ele desencarnasse, a única resposta que ele sempre deu foi: eu gostaria que vocês rezassem por mim, eu gostaria de preces. E vejam que nós estamos falando de Chico, né? Um espírito que está tantos anos na nossa frente. Um espírito tão evoluído em termos morais, né? De uma bondade incrível. E o que ele pedia? Ele pedia só prece, mais nada, apenas prece. E a prece é
tão importante, que ela é capaz de revigorar o espírito. Todos se lembram, né, a passagem de Nosso Lar, que foi transmitida também no filme Nosso Lar, né, de André Luiz, conversando com os seus mentores e inquirindo sobre aquilo que realmente poderia trazer benefício para ele ali na espiritualidade. E eles falam que é a prece. Ele fala, mas quem é que está rezando por mim? Ele tinha sido, não que ele tivesse sido alguém desonesto, nada disso, tal, mas ele tinha tido uma vida um pouco complicada, tal, e ele se surpreende quando vê que a pessoa que mais fazia preces por ele era uma que ele atendia gratuitamente, ou ao marido dela, né, no seu consultório, e que sempre achou uns chatos, né? Lá vem ele de novo, mas ele atendia. Ele atendia porque ele ficava com pena, porque eles realmente não tinham condições. Pois é, quando ele desencarnou, foram essas as pessoas que mais o ajudaram. Por quê? Porque, segundo o benfeitor explica, se não me engano, Clarencio, que era muito ligado a ele, esse tipo de atitude, a vibração da prece, ela dá ao espírito, ela concede ao espírito o sustento que ele precisa no mundo espiritual. Te dá aquela força, né? Aquela injeção de ânimo, através de meios que nós ainda não conhecemos bem, mas que a gente já sente, né? A gente vê que às vezes a gente está aborrecido, irritado, aí a gente senta, respira fundo, faz uma prece, a gente consegue se acalmar, né? A gente pode dar 1000 explicações para isso, científicas. Que vai ativar áreas do cérebro que produzem tranquilidade. Não importa. O fato é que realmente acalma, te traz tranquilidade, te traz uma visão mais pacificada, e é exatamente isso que os nossos desencarnados precisam. Quando ele vai continuando e pergunta assim, os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas, monumentos, se essas pessoas veem isso com prazer, não lhes diz absolutamente nada, porque elas são muito menos sensíveis a essas honras do que a lembrança e do que a prece feita com o coração. Para você ver como mudam os valores no plano espiritual. Aí vocês podem perguntar, mas mesmo os espíritos vaidosos, mesmo os espíritos egoístas, sim, mesmo eles. Porque para eles, esse tipo de coisa às vezes faz até mal, porque eles não podem desfrutar. Eles veem, eles querem aparecer, mas eles não conseguem, porque eles não têm mais o corpo de carne. Enquanto que a prece, a lembrança carinhosa, um amor de uma mãe que sabe dos defeitos do seu filho, mas continua amando de qualquer maneira, traz a esses espíritos aquela sensação, aquela vontade de chorar, aquela sensação de paz, aquela sensação de que tem alguma coisa a mais, e às vezes é o despertar que eles precisam para acordar daquela vibração, daquele ciclo vicioso que ele se coloca quando ele se liga demais à matéria, mesmo desencarnado. Ele vai prosseguindo, e é interessante que ele pergunta uma coisa que eu achei assim também muito apropriada ao estudo de hoje, que é se o espírito assiste ao seu próprio enterro. Olha só, que coisa, né? E os espíritos respondem que muito frequentemente assiste, mas algumas vezes ele não percebe direito o que se passa, porque ele está ainda em perturbação. Por isso que a doutrina nos previne, e isso é muito importante mencionar no dia de finados,
né? Porque nós temos que ser divulgadores disso, que a gente não deve, nos velórios, nos enterros, nas próprias comemorações e homenagens de finados, ficar conversando sobre conversas supérfluas, conversas assim frívolas durante um sepultamento ou durante uma visita ao cemitério, falando besteira, contando piada. Não. Lá é um lugar de prece, é um lugar de respeito. Você tem que ter respeito pelas pessoas que já se foram. Você não sabe o sofrimento que aqueles espíritos estão passando. Não é um lugar para você chegar e ficar contando piada e dizendo, falando um monte de besteira, todo mundo rindo, e não fazendo uma prece por aquelas almas ou por aquela alma que já se foi. Isso é uma coisa muito séria. Eu mesmo, ao longo da vida, já fiz isso algumas vezes. Quem não fez? Quem nunca foi a um velório, encontrou um amigo e tal, e às vezes se perdeu numa conversa banal. Nada contra você conversar com amigos que às vezes, e familiares, você reencontra só nessas ocasiões. Mas a gente nunca pode esquecer, jamais pode esquecer, de quando em quando fazer uma prece por aquele que está ali, recém-desencarnado. Porque já imaginou se ele estiver assistindo? Você está contando piadinha sobre ele? Imagina a dor que esse espírito deve sentir. Você gostaria, se fosse você, que fizessem isso? Provavelmente não. Então a gente tem que aprender a respeitar e não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que os outros fizessem conosco. Isso é muito importante. Muito importante. Eu, inclusive, nem gosto de ir nessas cerimônias, porque fatalmente acontecem essas coisas. Então, quando a gente for, que a gente seja um foco de equilíbrio, de seriedade. Converse, sim. Pode conversar uma amenidade, mas com respeito. E sempre procurando ir e fazer uma prece por aquele que já partiu. Da mesma forma na visita aos cemitérios. Muito cuidado, muito respeito. Tem muitas almas que estão ali em profundo sofrimento. Algumas há dezenas de anos ligadas aos despojos dos corpos, porque não tiveram ainda a capacidade de enxergar alguma coisa maior. Para essas almas a gente tem que rezar para que eles possam se libertar, para que eles possam ser conduzidos aqui à casa, aonde eles serão ajudados, aos postos de socorro espirituais que rodeiam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso planeta, inclusive. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. E, para finalizar, ele pergunta na questão 329, o respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, demonstra pelos mortos, será um efeito da intuição que ele tem da existência futura? Sem dúvida. E os espíritos respondem, é a consequência natural dela. Sem isto, esse respeito não teria razão de ser. Ou seja, é tão importante esse tema de hoje, que Kardec dedicou nada mais, nada menos que 10 perguntas no Livro dos Espíritos a isso. Sobre funerais, sobre comemoração do Dia dos Mortos. E sempre com aquela lucidez que lhe era peculiar, foi nos conduzindo para que nós aprendêssemos e entendêssemos a melhor atitude a tomar nesse dia. Leon Denis, no livro Depois da Morte, o que ele nos traz? Ele nos traz que a comemoração dos mortos, como eu já falei, é uma iniciativa gaulesa. Os gauleses, ou celtas, como queiram, no dia 1º de novembro, celebravam a festa dos espíritos.
e em cada moradia, dentro dos seus próprios lares, aonde os bardos, né, e os videntes evocavam as almas dos defuntos. Olha só que interessante. Eles evocavam nesse dia as almas dos mortos, que se manifestavam mediunicamente para eles. E era interessante que eles acreditavam que essas almas estavam à procura de uma nova encarnação. Então já era uma crença que esses povos tinham desde esse período bem antigo, anterior inclusive a Jesus, né? Os cristãos, eles também, nessa época antiga, evocavam, nos diz Leon Denis, e se comunicavam com os espíritos dos mortos. Então ele cita para a gente, nos Atos dos Apóstolos, Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, descreve, sob o nome de dons espirituais, todos os gêneros de mediunidade. Se a gente olhar a primeira epístola que Paulo escreveu, ele está nada mais, nada menos descrevendo os tipos de mediunidade que muito mais tarde Kardec colocou de uma forma organizada no livro dos médiuns. E Paulo se declara instruído pelo Espírito de Jesus, na verdade evangélica. Olha que interessante. Ou seja, esse tipo de manifestação, esse tipo de evocação, esse tipo de reunião já era algo que se fazia há muito tempo. E os apóstolos, muitos deles, tinham uma mediunidade impressionante. Eles escutavam, eles sentiam, eles ouviam, muitos deles viam, né? João, uma mediunidade extremamente desenvolvida, o próprio Paulo e vários outros. No livro O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis nos traz o seguinte, que a revelação dos espíritos vem por fim a uma série de apreensões que nós tínhamos. Elas nos trazem certeza sobre a vida do além-túmulo, dissipando esse temor do desconhecido que nos assusta. Então, a morte, nos diz essa nova doutrina, nada muda na nossa natureza espiritual, nos nossos caracteres, naquilo que constitui o nosso verdadeiro eu. Ela só nos torna mais livres, donos de uma liberdade cuja extensão se mede por nosso grau de adiantamento. Tanto lá quanto cá, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal, a felicidade de avançar, progredir, nos reformar. Em toda parte vão reinar as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é absoluto e irrevogável. O amor nos atrai um para o outro. E onde quer que seja, onde quer que nós estejamos, a amizade, a proteção, o amparo que nos une aos nossos entes queridos que já se foram, vão atrair tanto a nós quanto eles uns para os outros. Se nós aqui choramos a partida de um dos nossos, como se ele se fosse perder no nada, acima de nós, seres etéreos glorificam sua chegada à luz, como que se fosse a chegada de um bebê, né? Cuja alma acaba de se abrir novamente para a luz de uma nova vida. Eu me lembro que há muitos anos, na realidade não é uma lembrança minha, né? É uma lembrança que me foi contada por um... Eu considerava um tio, porque ele era primo do meu pai.
e da idade do meu pai, que hoje já tem 84 anos. E ele conta que um tio-avô meu, que eu conheci, convivi, ele faleceu, eu já era médico, já era adulto e tal. Ele perdeu, quando pequenininho, um filho, né? Interior, muito interior do Espírito Santo, uma cidadezinha pequenininha, numa época, 1940 e pouquinho, né? Não tinha nem acabado a Segunda Guerra, existiam muitas doenças que matavam, ele morreu de coqueluche. Olha só, como é que pode, né? Alguém morrer de coqueluche. Hoje a gente tem vacina, né, que não deixa. E a coqueluche naquela época matava algumas crianças e essa criança acabou morrendo, um filho. E ele lembra como se fosse assim, ele era criança, mas ele lembra com muita nitidez. E ele contava para mim porque ele, primo do meu pai, era pai da minha esposa, né? Então eu conhecia desde criança, e ele contava, ele falava assim, né? Eu me lembro que o meu pai, naquele dia, ele, muito triste, muito doído pela perda do filho, ele olhou assim para cima e ele falou que nós estávamos chorando, mas o céu estava em festa pelo retorno, né, de um dos seus filhos amados. Olha só que bonito, né? Ele nem era uma pessoa, esse meu tio, particularmente religiosa, não era. Era católico, mas assim, não era uma pessoa muito religiosa. Mas em meio ao grande sofrimento, à grande dor, ele de uma certa forma se curva, né, diante de uma força maior e eleva, né, vamos dizer assim, um pleito de amor a Deus, né? Tipo assim, meu filho, eu estou te entregando ele de volta, porque eu não tenho jeito, nem que eu queira ele vai ficar. Recebe de braços abertos, né? E isso é muito bonito. É muito difícil também, né? Porque quando a gente perde alguém, a gente é tomado de uma grande dor. Quando a gente perde alguém que já está mais velho, né? Que a gente sabe que tem que partir, dói, se você realmente ama, mas você ainda tenta aceitar. Quando você perde alguém mais novo, é uma coisa um pouquinho mais complicada. A doutrina espírita, o que ela tenta fazer para a gente é justamente isso. É tentar mostrar para a gente que isso não é o fim. Que isso é um recomeço para aquele espírito. E que um dia nós vamos nos reencontrar. Quando eu estava no 5º ano de medicina, eu me lembro como se fosse hoje desse dia. Eu cheguei na minha casa no Rio e eu havia discutido muito com o meu avô, que era uma pessoa que eu tinha assim paixão, né? Adorava ele. E ele, depois que a minha avó faleceu, ele morava conosco. E aí nós discutíamos, tal, eu saí meio bravo de casa, e a gente nunca discutia, engraçado, a gente era muito amigo, nunca discutia. Mas eu discutia porque ele estava fumando, e aquilo estava acabando com o coração dele, e eu já quase médico, eu não me conformava com aquilo, né? Ficava bravo com aquilo. Eu saí, quando eu voltei, ele tinha sido levado pelo meu pai às pressas para o hospital, já em estado muito grave. Eu fui correndo para o hospital, eu consegui entrar, mas eu não consegui mais vê-lo acordado. Quando eu cheguei, ele já estava sendo entubado, e aí, naquela mesma noite, ele acabou vindo a falecer. Durante muitos anos eu carreguei essa culpa, né? Puxa vida, logo meu avô, que gostava tanto de mim, que me fazia tantas coisas, que era tão bom para mim, como é que eu pude deixar ele ir embora sem ter dito a ele alguma coisa legal, né? Tendo brigado com ele antes que isso acontecesse? Aquilo me massacrou muito tempo. E eu era um cara novo na época, né? Tinha 20 e pouquinho anos. Muito mais tarde, eu vim a entender
que não adianta eu carregar essa culpa. Eu briguei com ele porque eu tinha que ter falado as coisas que ele tinha que fazer. E ele se foi porque era a hora dele. Nem antes, nem depois. Ninguém morre de véspera. Então, a lição que eu quero deixar aqui é a seguinte. Primeiro, a morte não é o fim. Segundo, o dia de finados é um dia como outro qualquer. Nós devemos rezar por aqueles que a gente ama todos os dias, e não só no dia de finados. Terceiro, não vamos perder tempo para dizer às pessoas que nós gostamos o quanto nós gostamos delas. Porque, a vida se acaba num piscar de olhos. A minha filha contava agora há pouco, no almoço, que uma coleguinha de cursinho, com a mãe super jovem, a mãe teve uma dor de cabeça ontem, foi levada para a UPA e desencarnou. Tinha um tumor cerebral que ninguém sabia, porque ela não tinha grandes sintomas. Ela simplesmente morreu. Na véspera do Enem, para uma moça que está tentando fazer, imagina, olha que trauma. Então, assim, não percamos tempo, né? Vamos aproveitar aquele tempo que Deus nos dá. Vamos dizer o quanto nós nos gostamos, o quanto amamos nossos pais, filhos, avós, tios, até mesmo nossos animaizinhos de estimação, enfim, o que quer que seja. Porque de uma hora para outra a gente pode não ter mais essa oportunidade aqui na Terra. Óbvio que nós vamos ter a oportunidade um dia de um reencontro. E é na certeza desse reencontro que eu peço a Jesus que abençoe o coração de todos nós aqui. Graças a Deus.